Tudo bem, gente? E aí, galerinha do terceiro ano, estamos mais uma vez aqui, né? Vamos dar início a mais uma videoaula e essa será a nossa 18ª videoaula. Como sempre, a gente inicia essas aulas com correção da atividade que a Pro propôs na aula passada. Então, todos aí do terceiro ano vai pegar o livro de matemática e vai abrir na página 170 para a gente fazer a correção do conteúdo. Então, vamos iniciar aí a nossa correção. No primeiro diz assim: calcule mentalmente. Vou dizer só as respostas para vocês. Vou dizer a letra e a resposta que você colocaria aí para adiantar, né, a questão da nossa correção, porque são muitas opções. A gente vai de A até O, aí é muita coisa. Então a prova vai dizer só a letra e a resposta. Na letra A vocês vão escrever 4, B 9, C 10, D 1, E 16. Primeira coluna. Vamos para a segunda. F 27, G 12, H 2, I 12, J 3. Última coluna. K 18, L 21, M 6, N 8 e O 15. Então, concluímos nossa correção do primeiro. Vamos para o segundo. Complete as seguintes multiplicações. Então, vamos lá. A 35, B 45, C 24, D 35, E 45 e F 24. Agora vamos aí, ele faz uma pergunta. Agora compare os resultados da primeira coluna e os da segunda coluna. O que você pôde concluir? Então, a gente vai explorar essa descoberta coletivamente, explicando o que ocorre. O que foi que ocorreu aí? Foi que a gente percebeu. Na primeira coluna e na segunda coluna, a gente percebeu que os resultados são o quê? Os mesmos, né? Porque a gente só inverteu os números, mas o resultado não mudou. Então, o que a gente pode escrever aqui, Progil? Os resultados foram os mesmos porque a gente só trocou os números de lugar. O resultado foi o mesmo porque a gente só trocou o número de lugar. Essa vai ser a resposta para a nossa pergunta. Terceiro, complete a sequência. Então, a gente vai descobrir aí na primeira sequência que a gente está aumentando os números de 2 em 2. Então, tinha 4, a gente vai colocar 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Na letra A, vou repetir. 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. A gente percebeu que aumentou de 2 em 2. Na letra B é o contrário. A gente vai aumentar o que aí? De 3 em 3. Então vamos lá. 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Letra C, a gente vai aumentar de 4 em 4 agora. 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36. E a letra D, a gente vai aumentar, né, os resultados de 5 em 5. 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. Terminamos a correção do terceiro, vamos para o quarto. 4. Resolva os problemas. Em uma caixa há 6 copos e em 2 caixas há quantos copos? Então, a gente vai fazer aí, ó. Uma caixa tem 6, então a gente vai somar 6 mais 6 é igual a 12. Os primeiros quadradinhos que tem aí, a gente vai escrever 6 mais 6 é igual a 12. Do lado, na mesma letra A, a gente vai colocar 2 vezes 6 também é igual a 12. Então, no outro quadradinho do lado, a gente vai escrever 2 vezes 6 é igual a 12. Vamos para a letra B. Da letra B, a gente vai somar 5 mais 5 e mais 5 é igual a 15. Depois, do lado, a gente vai escrever 3 vezes 5 também é igual a 15. E na letra C, a gente vai fazer 2 mais 2 mais 2 e mais 2 é igual a 8. E do lado vai colocar 4 vezes o 2 é igual a 8. Terminou a nossa atividadezinha aí, de matemática. Vamos fazer todo o procedimento que a Pro pede sempre, colocando a autocorreção e a data, que vocês fizeram a correção comigo.
E aí os meninos do terceiro ano vão pegar o nosso livro de história e vão abrir na página 261. 261. Então vamos lá. 261 será a nossa atividade de hoje, que é um conteúdo bem pequenininho, vai ser rapidinho aí pra gente estudar sobre ele. E aí a gente vai ver no conteúdo aí da página 261 esse conteúdo, associação de bairro, né? A gente tá falando esses dias em história em relação ao bairro, né? A importância deles, os tipos de bairro, e hoje a gente vai falar sobre um conteúdo chamado associação de bairro. A Pro vai ler, depois ela para e explica para vocês o que é isso, viu? Então vamos acompanhar a leitura aí. Em muitas cidades, tanto nas brasileiras quanto nas de outros países, os moradores de bairro ou de uma rua têm se unido em associações, que são um grupo onde podem discutir os problemas que todos enfrentam e propor soluções. Um exemplo é a união de moradores para cuidar da segurança uns dos outros. As pessoas de uma rua formam um grupo em alguma rede social pela internet e, se algum problema ocorre com uma delas, elas avisam as demais e pedem ajuda. É um grupo de ajuda solidária. Também há casos em que os moradores de uma rua se unem para promover melhorias no calçamento, poda de árvores, conserto da rede elétrica e resolver alguns problemas. Eles podem enviar às autoridades cartas e pedidos para que a prefeitura ou os responsáveis municipais resolvam essas questões. Então, o que a gente já pôde perceber aqui? Que associação é um grupo de pessoas, né? Essas pessoas, elas moram na mesma rua ou elas moram no mesmo bairro e o objetivo delas é se unirem em prol do bem-estar de todo mundo que mora ali. Então, essa associação de bairro terá pessoas que vão falar por elas, frente aos órgãos públicos, vão reivindicar, quer dizer, vão atrás de melhorias para o bairro, vão cobrar das pessoas que são competentes para realizar esses procedimentos. Então, o bairro, né, tem uma associação, lá nessa associação, as pessoas que moram num bairro elegeram um determinado grupo de pessoas e esse grupo de pessoas são eles responsáveis por ir ao prefeito, né, à Câmara de Vereadores e solicitar algumas melhorias que eles precisam nesse bairro. Ou esse mesmo grupo de pessoas pode realizar dentro do bairro, dentro da rua, algumas atividades que visam melhorar a rua, como elas próprias conseguem desenvolver alguns procedimentos num calçamento que estava muito danificado, elas conseguem se juntarem, promover a poda de árvores para que não danifique a questão da rede elétrica, né? Elas podem promover ações sociais para ajudar alguma família dessa rua ou desse bairro que estejam passando por dificuldades. Então, qual é o papel da associação de moradores de um bairro? Ele tem por objetivo sempre promover situações que melhorem, né, a qualidade de vida de quem mora naquele lugar. E é muito importante que os bairros tenham associações, porque esses representantes conseguem coletar todos os problemas que aquele bairro tem, né, e vão lá no prefeito, vão lá nos vereadores para que eles façam projetos de lei para serem votados. E aí pode solicitar o asfalto daquela rua, né, a rede de esgoto que está passando por algum problema ser consertada. Talvez esse bairro tenha falta de água, vai lá no órgão competente solicitar melhoria de praças, de quadra de esporte, né, de parquinhos para criança. Então é importante que se tenha esse grupo de pessoas, porque é muito difícil sair todo mundo que mora no bairro, vamos fazer um mutirão, vou lá na prefeitura. Com certeza esse montão de gente não vai ser recebido pelo prefeito. Então é mais fácil a gente conseguir chegar a ele através de um representante do bairro ou da rua, do que a gente juntar um montão de gente e ir lá para a praça, lá para frente da prefeitura, porque aí vai virar bagunça e não mais reivindicação. Então, o papel da associação é ir atrás de melhorias, pensando no bem-estar de todos que moram naquele mesmo lugar. A associação de bairro é um grupo de pessoas que trabalham em prol do bem-estar
do bairro ou da rua onde eles moram. Então, nossa atividade aí vai estar na página 261, vocês vão fazer em casa, bem pequenininho aí, ó, 1, 2, 3, né? Conteúdo bem pequeno, vocês podem ler novamente que a Pro leu para vocês, né? Todo mundo vai pausar aí o vídeo depois que a Pro explicou isso aí na página 261, depois retoma com o vídeo, porque a Pro vai explicar a atividade avaliativa que vocês estão com ela para desenvolver em casa hoje. Então, retornamos aí, todo mundo do terceiro ano vai pegar a sua provinha de história, atividade avaliativa de história. A Pro vai explicar para vocês como se estivesse na sala de aula. Então, todos vão acompanhar a leitura do texto e a Pro vai explicar o que vai fazer depois. Então, vamos lá. Bairros são áreas contemporâneas que compõem uma cidade ou município, cujas características estão associadas ao processo de formação do local e às pessoas que nelas vivem e que formam uma comunidade. Cada bairro possui suas particularidades e essas estão especialmente associadas à sua ocupação e ao local em que ele se encontra. Então, existem bairros com tipos diferentes. Os bairros residenciais são aqueles em que há predomínio de residências, podendo ser casas térreas, sobrados e até condomínios. Nesses locais, há pouca presença de comércio. Bairros comerciais são constituídos principalmente de comércios. As ruas desse bairro são repletas de lojas de roupas, brinquedos, materiais de construções, eletrônicos ou de estabelecimentos como padarias, açougues, frutarias, salões de beleza, entre outros. Bairros industriais são aqueles em que predominam as indústrias e fábricas e por necessitarem de áreas maiores e por vezes produzirem não só poluição, como também muito ruído, esses bairros encontram-se nas regiões mais periféricas da cidade. Então, no primeiro, vocês vão ler esse texto de novo sozinhos e vão responder as perguntas que estão aí na letra A e na letra B, e todas as respostas estão no texto que a Pro acabou de ler para vocês. Então, pergunta o que é bairro e o que cada bairro possui. Então, todas as duas respostas estão no texto. É ler o texto de novo que vocês vão encontrar. O 2 diz assim, faça a correspondência. Aí tem 1, bairro comercial, 2, bairro residencial, 3, bairro industrial. Do outro lado da prova, vocês vão encontrar 3 frases que fazem referência a esse tipo de bairro. Então, quando vocês identificarem na frase o tipo de bairro que está sendo destacado, vocês vão colocar o numeral correspondente a ele. Então, o primeiro diz, são aqueles que predominam indústrias e fábricas. Então, que bairros são esses? Está no texto, então vocês vão olhar lá. Isso aí é um bairro comercial, residencial ou industrial? Aí depois, são constituídos principalmente de comércios. As ruas nesse bairro são repletas de loja. Isso aí está falando do bairro comercial, residencial ou industrial. Quando vocês forem responder, tem que colocar o numeral correspondente a esse tipo de bairro, viu? São aqueles em que há o predomínio de residência, podendo ser casas térreas, sobrados e até condomínios. Nesses locais há pouca referência de comércio. Então, que tipo de bairro é esse aí também? Utiliza lá a correspondência do início da atividade para fazer a resposta dessa parte aí. Então, vamos para o terceiro, que diz, marque um X nas coisas que existem em seu bairro. Então, vocês só vão assinalar, é uma resposta pessoal, só vão assinalar o que tem no bairro de vocês. O que não tem, a gente não vai precisar assinalar, viu? Mas não tem não. Gente, a Pro colocou tantas opções aí que não é possível que não exista pelo menos 2 opções de sair no bairro de vocês. Então, vai assinalar só o que tem no bairro de vocês. E no 4 tem assim, observa as imagens e responda. Então, tem a primeira imagem e a segunda imagem aí. Então, a letra A pergunta, qual a diferença entre as duas ruas? Então, olhando visualmente, né, você já consegue destacar uma diferença aí entre elas duas. Em qual das ruas os veículos circulariam com mais facilidade? Aí vocês vão dizer, rua 1 ou rua 2, né? Aí vocês vão dizer por quê, né? Porque se eu digo que é na rua 1, eu tenho que dizer por quê. Se eu disser que é na rua 2, eu tenho que dizer por quê, que eu acho que naquela dali os veículos iam circular mais tranquilamente, com mais facilidade para a locomoção.
E no C, marque com um X um número que indica qual é a rua de paralelepípedo, que é aquelas ruas com pedrinhas, né, que serve para o calçamento. É a rua 1 ou é a rua 2? E o quinto e último, é a parte mais difícil dessa prova, é para vocês desenharem a rua de vocês. Tranquilo, dá para todo mundo se sair muito bem, principalmente com base no que a gente já estudou. Então, na próxima aula, a gente retorna corrigindo a nossa atividade de hoje e com mais uma orientação das atividades avaliativas.